Bem, amigos, voltamos ao Mal-Estar na Civilização, não só enquanto título de uma obra específica de Freud, mas que ao longo da década de 20, como ele vai tematizando o conceito do eu, não é? Enquanto esse amálgama identificatório, esse nosso descentramento em relação a nós mesmos, a ideia de que o mundo psíquico não tem um centro, mas ele é sim pensado em termos da metáfora de um grande rizoma, que é aquela articulação de raízes subterrâneas, não é, mais próximas do solo, que se espalham, né? Ou seja, é uma grande organização de representações articuladas, não é, e investidas por um campo afetivo mutável, o que dá uma imagem da personalidade psíquica absolutamente nova, absolutamente fascinante, porque insere aí a ideia de um movimento constante, né? Insere aí a ideia de uma instabilidade, não é, estrutural. Ou seja, a nossa luta na vida envolve sempre lidar com essa instabilidade psíquica em termos de investimentos afetivos e representações ao longo dessa imensa rede de significações que é o psiquismo humano. Isso vai se constituindo conceitualmente ao longo da década de 20, como disse. Em 1930, Freud escreve esse livro que se tornou muito popular, Mal-Estar na Civilização, ou isso na tradução inglesa e norte-americana, mas o título original é o Mal-Estar na Cultura, né? Kultur em alemão, mas foi traduzido como Civilização. Mas se criou uma polêmica em torno do que se referiam a esses respectivos termos, né? Mas a década de 30 vai marcar, o início da década de 30 vai marcar esse percurso aí de 9 anos até o falecimento dele em 23 de setembro de 1939, né, por força dessa longa batalha de 16 anos contra o câncer no palato, que vai matá-lo por um processo assistido de eutanásia, feito por seu médico Max Schur, que lhe aplicou uma dose bem maior do que a necessária de morfina, e sob as ordens de sua filha querida Anna Freud, que era a filha mais nova, a única que se tornou psicanalista e que mantinha com o pai uma relação fortíssima. Ambos se amavam profundamente, tinham uma relação muito grande. Freud analisou a própria filha, é preciso que se entenda isso, dentro de um momento onde a psicanálise não era institucionalizada, todo um campo de estabelecimento formal de regras de análise, de formação ainda não existia, não é? Então esse campo da análise da filha, o que hoje obviamente seria impensável, ocorreu, né? Mas a ligação de Freud com Anna é um espetáculo à parte, não é? Freud se identificava com o rei Édipo e chamava sua filha Ana de minha Antígona, que é aquela que acompanha o rei cego até a morte, né? E Anna Freud parece que cumpriu o desígnio mitológico da palavra do pai, acompanha o pai até a morte, autoriza a eutanásia, não é? E depois segue sendo uma figura proeminente da psicanálise depois da morte do pai, até sua morte em 1982. Anna Freud viveu desde 1895 até 1982, então teve uma vida longeva de 87 anos e morreu em Londres em 82, na mesma casa onde o pai viveu até 1939, onde hoje é o Museu Freud em Londres, e tem a casa de Freud em Viena, lá na mítica Berggasse 19, onde ele viveu nos primeiros tempos até emigrar para Londres em 1938. Então, em outro momento, nós vamos nos dedicar mais a essa relação que me parece central, não é? Mas Freud, nessa década de 30, vai criando textos, não é? E também já é um homem mundialmente famoso. Várias instituições de formação em psicanálise estão adensadas pelo mundo. Enfim, em termos de vida pessoal, a vida vai se encaminhando para o seu fim.
não é? Mas Freud trabalha até os últimos dias de sua vida com seus atendimentos, apesar do câncer no palato, que causa uma dor inextirpável, não é? E descobre que o fim está próximo quando o seu tão amado cachorro da raça Chow Chow não chega mais perto dele, né? Então o velho amante de Shakespeare, né, percebe que a morte está vindo porque o cachorro não aguenta mais ficar perto dele por causa do cheiro do câncer, né? O sublime da vida de Freud, de alguém que realizou na própria vida o seu próprio mito, né? Como ele, nas suas grandes identificações, né, com os personagens de Shakespeare, com Lear, né, com Ricardo, com dentre outros que não está me vindo à mente agora, com o próprio Édipo, né? Essa ideia do sujeito em busca de um enigma, da decifração de um enigma de si mesmo, né? Freud foi buscar isso ao longo da vida toda. Não é à toa que o último livro de Freud, publicado em vida, porque tem um esboço de psicanálise publicado em 1940, pós-mortem, é o Moisés e o monoteísmo, né? Ou o Homem Moisés e a religião monoteísta, que vamos falar mais detidamente em outro momento, que é o último acerto de contas, no meu entender, de Freud com seu pai, Jacó, morto há tantos anos atrás, né? Moisés, como sabem, fundador do judaísmo, que Freud o era, apesar de ser um judeu sem Deus, a Godless Jew, como Peter Gay o denominava. Então, essa relação com o seu enigma, com o seu legado, com o que lhe formou, com o seu pai, vai persistir a vida toda, até o último texto de Moisés e o monoteísmo, que depois não detemos mais nisso. Obrigado.